Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos felizes nesta noite, aguardando a sua mensagem, que será proferida por seus servos que está aqui na frente, pastor Silas. Que essa mensagem seja uma mensagem de amor, uma mensagem de exortação, para que nós a recebamos e podamos cumprir a sua meta aqui no engrandecimento do seu reino nesta cidade. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que o seu servo seja somente um instrumento daquilo que o Senhor quer falar a esta igreja, e nós assim o pedimos e agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Toda a glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito. A Bíblia diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Com esta palavra eu quero declarar a vitória de Cristo, a vitória de Deus sobre a sua vida. Deus vai completar o que Ele falou. Um outro texto que eu quero deixar com você é o Salmo que diz: enviou-lhes a sua palavra e eles foram curados, e os livrou daquilo que lhes era mortal. Eu creio que a palavra de Deus, quando é pregada, você é curado pela palavra. A Bíblia diz: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus purifica, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus traz revelação, a palavra de Deus traz mudança, a palavra de Deus traz um novo rumo, a palavra de Deus redireciona você. Então nós precisamos deixar que a palavra de Deus fale o nosso coração. Agora a Bíblia diz que a palavra é uma semente e você é uma terra. O problema nosso é se nós não somos boa terra. Eu já preguei em lugares que o diabo rouba bem rápido a palavra. Outros lugares que a terra produz 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Eu não sei como é você, mas seria bom você fazer uma pergunta: que tipo de terra sou eu? Recebo a palavra, gera quanto? A palavra é boa, ela é poderosa, mas você é boa terra? Então diga: Senhor, muda a minha vida, eu quero ser uma boa terra. Nós precisamos ser uma igreja que produza 100 por 1. A palavra chega e você vai produzir 100 vezes mais. Isso depende da terra, não depende da semente, depende da terra. Então nós temos que orar sempre: Senhor, melhora a nossa terra, melhora a nossa receptividade da palavra. Queremos receber a Tua palavra para que ela gere 100 vezes mais. Minha oração tem sido essa: Senhor, dá-nos uma igreja receptiva da palavra a nível 100 por 1, em nome de Jesus. Que todos que orem pela igreja, orem nessa dimensão. É muito triste quando você tem a palavra, mas essa palavra é roubada imediatamente. 100 por 1, 100 por 1, 100 por 1, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 41. No versículo 50 até o 52. Esse texto fala sobre um tema que nós vamos este mês estar abordando alguns tópicos um pouco diferentes relacionados à família. E hoje eu quero falar sobre até o caráter teoterapêutico da família, olhando para a vida de José. A família é um lugar onde Deus quer trabalhar cura, Deus quer trabalhar libertação, Deus quer trabalhar vitória. Então, Gênesis capítulo 41, versículos 50, 51 e 52. Diz o texto: antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai.
ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Eu quero ser bem direto nessa palavra e nesse texto, porque eu vejo aqui o fato de que Deus estava curando José definitivamente, tanto quanto ao seu passado, quanto ao seu presente, e Deus estava reescrevendo em José uma biografia de um novo futuro. E é muito interessante que José compreende a ação de Deus na sua vida, porque é a ação de Deus na sua vida que o cura. Esse texto mostra todo o caráter terapêutico de Deus, esse caráter do teoterapêutico, porque Deus estava envolvido em curar José dele mesmo. Deus estava mudando a forma de ele fazer uma leitura das memórias, de toda a sua luta e de todo o seu sofrimento. Esse texto é o pivô de uma grande mudança. Ele tem 2 filhos, e um filho ele resolve chamar o nome de Manassés, e o significado deste nome para ele tem um grande sentido da sua história. Ele vai dizer: Deus me fez esquecer, Deus me fez esquecer. O texto está dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ele está falando: eu esqueci de todas as aflições, eu esqueci de todas as angústias, eu esqueci daquilo tudo que me fez chorar no passado, porque Deus está envolvido na minha história. Deus me libertou de todo o meu passado. Isso significa Manassés. Eu diria que esse versículo é um versículo de cura, um versículo de cura interior, de cura familiar. E é interessante que está envolvido a minha família, o meu lar, a minha história e o meu Deus. E isso também está envolvido o propósito de Deus para a minha vida. Deus está envolvido com a minha história, Deus está envolvido com o meu passado, Deus está envolvido comigo, mas Deus é o Deus que me cura. E essa palavra, ele está dizendo: Deus mudou a forma de olhar o passado. Deus mudou a forma de eu olhar a minha história. E é muito interessante essa palavra. No 52 você vai ver que ele vai dizer que o outro filho, ele chama de Efraim, ele disse: Deus me fez crescer e Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Eu estou vivendo ainda com muitas lutas, muitas dificuldades. Eu sofri muito aqui nessa terra. Eu tenho também uma grande memória, mas foi no meio dessas lutas, das dificuldades, das perguntas sem resposta, é que Deus assumiu a minha história, e Deus mudou o meu destino, e Deus mudou a minha vida. E Ele está dizendo: Deus me fez crescer. Deus me cura, e Deus me faz, apesar de todas as lutas e dificuldades, Deus redimensiona a minha vida. E aqui você tem a realidade da família, da terapêutica de Deus na família de José. Eu queria que você imaginasse como foi os choros de José. José foi um homem que chorou muito na hora que Deus estava fazendo toda a cura. Se você encontrar várias vezes, você vai encontrar a palavra José chorou. José chorou. José chorou. Deixa eu dar uma olhada com você e dar uma passeada nesses textos, só para você começar a observar. No capítulo 43, no versículo 30, capítulo 43, versículo 30, fala do choro de José. E diz o texto assim: José apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Ele não podia mostrar o que estava acontecendo, ele ainda não tinha se revelado aos seus irmãos, e a primeira coisa que ele teve que fazer foi chorar quando ele viu Benjamim. Lembra da história? Ele havia exigido que eles trouxessem o irmão, e depois ele vai prender o irmão para dizer: vocês agora vão embora, e ele quer fazer um teste daqueles seus irmãos. Mas é interessante que aquele primeiro momento ele tem que chorar, e aqui aparece ele chorando quando ele vê Benjamim. Benjamim é o único filho de Jacó que é irmão completamente de José. Raquel só teve 2 filhos, José
e Benjamim. Você imagina o que significa para José este choro? É um choro de cura, é um choro de alegria. Ele está vendo o irmão e ele não pode revelar ainda, porque ele está fazendo uma estratégia, mas dentro dele algo implode, explode, porque toda a história da infância dele volta, porque ele lembra quando nasce o seu irmão, aconteceu que ele perde a sua mãe também. Eu queria que você entendesse que aqui é um choro de alegria. Eu poderia até dizer para você, aqui ele está chorando, porque há uma cura dentro dele. Minha história ganha um sentido. Este homem passa uma vida chorando a ausência do irmão. E ele foi traído pelos seus irmãos. Ele tem o choro de uma lembrança. E você sabe que eu diria que Benjamim significa o choro da perda. Significa, primeiro, aqui de um lado, vamos dizer assim, veja, Deus me fez esquecer. Ele tem aqui um choro de perda. Aí ele diz, Deus me faz crescer. E aqui ele tem o choro da cura. Então, nós temos aqui dois choros. Eu gostaria de, se eu pudesse dividir no meio, colocar de um lado um choro que muitas vezes nós temos em nossas vidas, o choro da perda. Quantas perdas nós tivemos em nossas vidas, quantas ausências. Você já imaginou o que foi para José perder a mãe na sua infância? E ele tem um pilar na sua vida que é o irmão, e aí ele é tirado do seu irmão, ele é vendido e ele está longe de Benjamim, e de repente ele descobre algo, Deus o cura disso, e Benjamim está diante dele, ele está ali, o texto está dizendo isso, e ele sai correndo, ele arruma algum lugar para chorar. E aqui é um choro da cura, é um choro do encontro, é um choro de que Deus responde às nossas perdas mais profundas. Eu estou dizendo isso porque cada um de nós temos uma história. E é tão difícil quando a gente olha para o nosso passado e vê como Deus nos curou de nós mesmos. Eu, por exemplo, tenho uma história, meu pai faleceu, eu tinha 13 anos. E quando eu olho Deus me curando disso, toda a minha história, foi uma coisa maravilhosa saber que Deus me curou daquelas aflições daquele garoto de 13 anos. E a história de José é uma história que faz a gente lembrar de cada um de nossas histórias. E agora, a presença de Benjamim significa para ele o choro da cura. Deus me curou, Deus me fez vitorioso nessa terra de aflição, porque foi aqui que eu encontro Benjamim, aqui que eu encontro a cura do meu passado, aqui é que eu encontro um novo futuro em Deus. Este encontro é um encontro terapêutico, um encontro terapêutico de Deus. Ele teve outro choro, sabe qual é o choro? Ele ficou distante do seu pai. Ele precisou ser curado disso, curado de ter estado longe do seu pai, porque o pai dele estava vivo ainda, mas ele está longe do pai. E esse homem passa sem saber se o pai está vivo. E é muito interessante, porque quando ele encontra os seus irmãos, ele se apressa em fazer uma pergunta. Ele pergunta assim, quando aqueles jovens estão vindo ali, e você imagina que os jovens chegaram ali, e são aqueles irmãos dele, e ele faz uma pergunta, e aquela pergunta é dramática. Ainda vive seu pai? Você imagina a sede dele ouvir, nosso pai ainda vive. E a Bíblia diz que logo depois eles se prostraram perante José para afirmar isto. E eu fico pensando o que acontece dentro de José, porque ele teve choros profundos dessa separação do pai. E agora o encontro do pai foi algo tão tremendo, tão tremendo. Quero ver isso, capítulo 46, no versículo 28 em diante, diz assim: Jacó enviou Judá diante de si a José para que soubesse
para que soubesse encaminhá-lo a Gozem, e chegaram à terra de Gozem. Então José, versículo 29, aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, Jacó, né, a Gozem. Apresentou-se, diz o texto, versículo 29, e lançou-se-lhe no pescoço e, o que ele fez? Chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Você imagina o que é cura, não? Você imagina uma cura de separação, uma cura de aflição, e agora o choro terapêutico de Deus. Que coisa incrível é esse momento. Esse texto é para mim dizer que Deus é o Deus que cura os nossos choros, as nossas aflições. E Deus transforma o nosso choro de aflição em choro de alegria, choro de contentamento. Esse é o caráter terapêutico de Deus na família. Muitas vezes há situações que nós não conseguimos entender, mas aqui está um choro por longo tempo, que é um choro em que Deus está nos curando. Ninguém gosta daquele primeiro choro, quando ele é vendido e separado do pai, traído pelos irmãos. Mas agora são esses mesmos irmãos que trazem o seu pai, e ele sai com o carro correndo para chorar outra vez. Só que agora é um choro terapêutico. É o choro da alegria. O choro das lágrimas de contentamento. É o choro da ação de Deus, do milagre de Deus, do toque de Deus, do eterno Deus. Eu sei que gente tem tantos choros, né? Sabe o que eu vou dizer? Outro choro de José. José tem o choro da traição. Como é difícil o choro da traição, sentir traído. Ele é traído pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos como escravo. E agora, de repente, ele tem que encontrar os irmãos. Você imagina na hora que ele chega e vê os irmãos, capítulo 45, versículo 1, diz assim: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou. Quando ele viu os irmãos chegando, você imagina o que significa isso? Fazei sair todos da minha presença, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz, versículo 2, olha só o versículo 2, levantou a voz em choro, levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Ele chorou tão alto. De novo, é um choro de cura aqui, porque é a cura da traição. É a cura do teste que ele faz e vê que os irmãos são capazes de não fazer com Benjamim o que fizeram com ele. Algo está acontecendo aqui, há uma cura familiar. No versículo 3 ele disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. No versículo 4 e 5, ele mostra a cura. E disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos. Ele está dizendo: vocês têm que ser curados de vocês mesmos. A família é um lugar de cura. Sabe por que é um lugar de cura? Porque é um lugar de perdão. E ele está dizendo: não vos irriteis contra vós mesmos, por me haver desvendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ele faz uma releitura da dor. Ele faz uma releitura do choro. Ele faz uma releitura do sofrimento.
Ele faz uma releitura daquilo que ele passou décadas sem entender. Deu para entender o que eu estou dizendo? E Deus traz cura nesta história. E o perdão de Deus vem com uma força tão gloriosa, e eu vou dizer que é o choro do perdão. É o choro do perdão. É o perdão que liberta a família de situações que você não conseguia entender. Quando você é capaz de perdoar, você é livre. Quando você não perdoa, você traz para dentro de você o mal do outro. Tem gente que diz, eu não consigo perdoar. Não conseguir perdoar é eternizar a maldade do outro. Dá a impressão que você está até concordando, porque você está gostando de trazer para dentro de você mesmo. Quando você perdoa, você assassina o mal para sempre. Você desfaz o mal para sempre. Quando você não perdoa, você o gruda e o traz para dentro de você. O mal que estava fora, você coloca dentro dos seus neurônios. José nos ensina que na família, quando há perdão, há cura e há o choro que cura e que liberta. É o choro da celebração do amor, do encontro libertador, pleno de nós mesmos. A família é um lugar terapêutico, porque nós temos que anunciar esta glória maravilhosa de Deus que nos liberta para sempre de nós mesmos para o louvor da glória de Deus. Eu quero dizer a vocês que aqui eu vejo cura. Ele foi curado da distância da terra, longe da terra, né? E ele tem o choro da esperança que vem ao encontro. Um dia eu poderia dizer a você que eu fiquei pensando quantos choros poderia ter tido José na sua história. Um dia ele foi mal entendido na casa de Potifar, e tem um choro amargurante do mal entendido. Não é bem isso. Pensaram mal de mim, fizeram mal de mim, me traíram de novo. É o choro da decepção. E Deus tem que curar isto. Depois ele tem o choro do calabouço. Você consegue imaginar o choro do calabouço? O choro do calabouço. O choro só Deus vê. Só Deus percebe. Quantos têm choros no calabouço da alma? São prisioneiros de tantos calabouços emocionais. E só Deus conhece as aflições de homens, mulheres, de pais, mães, de filhos. Mas Deus é o Deus que vem ao encontro dos choros, dos nossos calabouços. Ele precisa chorar de novo quando ele sonha. Aliás, quando ele interpreta o sonho do copeiro do rei. E ele pede que o copeiro do rei lembre dele. E a Bíblia diz que o copeiro do rei se esqueceu de José. Deus o fez esquecer, porque não era a hora de Deus. Eu fico pensando José de novo, com angústias na alma, com choros na alma, dizendo, eu fiz tudo por ele foi salvo. Ele está de volta lá e ele esqueceu de mim e o tempo passa. Esse choro do calabouço é o choro da espera. E o choro da espera, gente, só muda quando o faraó sonha. E a Bíblia diz que quando o faraó sonha, o que acontece? O copeiro do rei lembra de José. Ele lembrou na hora de Deus, não da hora do homem. Eu sempre digo o seguinte, que a maior bênção de José foi
o copeiro está esquecido. Porque se o copeiro tivesse lembrado dele, o máximo que ele ia chegar a ser era auxiliar do auxiliar do auxiliar do copeiro do rei. Mas quando o faraó sonhou, ele se torna o segundo homem do Egito e traz a riqueza para o Egito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez na sua vida, o faraó ainda não sonhou. E alguns de vocês estão dizendo, Senhor, quanto tempo, Senhor? E eu digo para você, o faraó ainda não sonhou, mas posso dizer uma notícia para você? Ele já foi dormir. Compreenda isso na sua vida. Você está esperando. Eu lembro uma vez que eu cheguei para o empresário e disse, Deus me mandou falar uma palavra profética para você. O faraó ainda não sonhou, mas já foi dormir. E eu quero dizer isso para você hoje. E aquilo que é choro de calabouço, você imagina ele chegando e o faraó diz, é você. E ele se torna primeiro-ministro da fazenda. E ele cria a poupança. E é o presidente do Banco Central. Tudo, ele acumula vários ministérios. E a Bíblia diz que ele transforma e toda a riqueza cai na mão do faraó do Egito. Eu fico imaginando o sorriso dele e o choro de alegria quando ele chega e vê, Deus me fez próspero. E nasce o filho, ele disse, Deus me fez próspero. Qual o nome desse filho? Efraim. Por que Efraim? Deus mudou o meu viver. Deus mudou a história da minha vida. Efraim. Ele tinha que olhar para Efraim e saber, Deus recriou e Deus me deu choros terapêuticos. Isso é incrível. E você sabe que profeticamente, é tão maravilhoso a vida de José, que não existe a tribo de José em Israel, porque a tribo de José se tornam duas. É o único dos filhos de Israel que ele vira duas tribos. A tribo de Manassés e a tribo de Efraim. Deus dá porção dobrada para este jovem que anda com Deus, caminha com Deus, tem intimidade com Deus, espera em Deus e é capaz de esperar os choros terapêuticos de Deus. E isso é um exemplo para mim, para você, para todos nós. Deus cura, Deus sara, Deus abençoa. Eu quero que você veja comigo o capítulo 45, versículo 14, onde diz o texto terapêutico profundo, e lançando-se, 45, 14, e lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E chorou. De novo choro. Diz o texto, e lançando ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou todos os seus irmãos, versículo 15. Beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Gente, que terapêutica incrível, essa terapêutica de Deus. Por isso, quando eu leio de novo o capítulo 46, versículo 29, apresentou-se, lançou-se ao pescoço e chorou por longo tempo. O terapêutico de Deus tinha acontecido. O terapêutico glorioso de Deus. É Deus que faz esta realidade da esperança. E é muito impressionante quando Gênesis termina. No capítulo final, capítulo 50,
José morre, ele está chegando à morte, disse José aos seus irmãos, versículo 24 do capítulo 50, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque. Se você olhar o texto, você vai encontrar altos choros. O dia que morre Jacó, o Egito chora 70 dias. Aí José pede que ele vai sepultar Jacó, que ele tinha prometido que seria lá na terra de Canaã. Ele vai lá e sepulta no túmulo que foi comprado por Abraão. E a Bíblia diz que José chorou de novo 7 dias. É um choro carregado de luz, carregado de esperança. Por isso que eu estou falando isso, porque está ligado com o que ele vai falar aqui no finalzinho da vida. E ele diz assim, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão. E aqui ele está carregado de esperança. Esta família, ela foi plantada em Deus. Esta família tem um GPS em Deus. Esta família aponta para o seu destino em Deus. E o que Deus prometeu a Abraão vai acontecer. Vai acontecer porque o Deus é o Deus da liberdade. E essa família tem um futuro. E ele diz assim, um dia vocês sairão daqui. Porque Deus jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. E fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José na idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Olha o texto que eu estou falando agora, esperança. A morte de José é, como disseste, um canto de esperança, carregado de lágrimas de esperança, porque ele olha toda a sua história, refaz a sua história e coloca no futuro de Deus, e agora eu vou chamar isso de o choro da esperança. E um dia, quando Israel sai, quase 400 anos depois, algo está acontecendo na terra do Egito. É tirado os ossos de José, e eles atravessam o deserto para a terra de Canaã, como foi prometido. A memória de José não é esquecida. E eu vou chamar isso de o choro da esperança. Porque quando eu leio esse texto, eu ainda choro outra vez. Alguém que planta a sua vida em Deus, o seu destino, como eu disse ontem aos jovens, Deus coloca em nós um GPS, e o seu destino é a eternidade. E quando você chega, há uma voz que diz assim, você chegou ao seu destino. O meu destino é Cristo. O seu destino é Cristo. O seu destino é a eternidade. Este é o choro da esperança. Existe um filme que você consegue ver pelo Netflix, chamado Verdades e Evidências. Um historiador faz toda a pesquisa da história de Israel e da história de José, e é impressionante. Os antropólogos, aliás, os arqueólogos descobriram algo muito interessante. Um grande palácio. Mesmo na época de José. E esse palácio tem 12 colunas. E é muito interessante isso, com todas as evidências judaicas. Mas havia perto um túmulo. E esse palácio também tinha os túmulos. Você acredita? E todos aqueles túmulos encontraram os restos mortais das tribos ali, né? Interessante que está até os filhos de José. Mas tem um que sobressaía de todos, um túmulo. E encontraram os símbolos gravados em estátua de uma túnica colorida, do jeito que a Bíblia fala, que era a túnica que José tinha. Só que tem algo que os arqueólogos não encontraram. É o único túmulo que não tem nem um osso lá.
alguém, essa pessoa que foi muito importante e famosa, pelo tamanho do túmulo, mas os restos mortais não estão aqui. Por quê? Porque ele foi levado para Israel. Hoje, a arqueologia tem que cair de queixo e dizer: há uma evidência da verdade da história bíblica de Israel. É o choro do Deus que refaz a nossa vida e recria o nosso destino. Feche os seus olhos. Pai, que o teu Espírito trabalhe em nós poderosamente e profundamente e nos faça viver e sentir e compreender que a família é um lugar terapêutico. Temos choros e aflições, mas temos também choro de esperança, choro multiplicado de alegria, porque o Senhor refaz, reedita a nossa história, recria a nossa memória em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Que as famílias aqui presentes nesta noite sejam curadas, transformadas, abençoadas, e seja um lugar terapêutico de Deus. Que nós possamos viver o processo de alguma coisa nova, tenhamos paciência, mas acima de tudo, tenhamos um propósito. Em nome de Jesus oramos para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, e quem crê e recebe diz: amém.